Olá, bem-vindos ao Perspectivas Internacionais. Aqui entrevistamos personalidades que nos ajudam a compreender o cenário mundial e a dinâmica de seus atores. Eu, Georgia Jalas, juntamente com Diana Orsini, representamos o curso de Relações Internacionais. Já Isabela Ortiz, o curso de Jornalismo, ambos da SPM São Paulo. E com a gente hoje, Eide Vargas, professora de jornalismo da casa. O tema de hoje é sobre a Copa do Mundo de 2022 e sua conexão com a diplomacia. Vamos discutir como a imagem dos países se constrói nesses eventos e se o turista torcedor tem o potencial de afetar essa imagem. O entrevistado de hoje é doutor e mestre em Ciências Políticas pela USP, ex-membro do Conselho Fiscal da Associação Brasileira das Relações Internacionais e coordenador acadêmico do Centro Brasileiro de Estudos e Negócios Internacionais e Diplomacia Corporativa. Aqui na SPM, é professor querido na casa e lidera o Núcleo de Estudos e Negócios Asiáticos. Bem-vindo, professor Errara. Obrigado pelo convite. Bem, agora roda a vinheta que daqui a pouco a gente discute sobre relações internacionais, turistas, Copa e diplomacia. Professor, como que um país pode promover uma boa imagem cultural como em eventos como a Copa? Bom, os eventos internacionais, eles são bastante importantes. Até bem pouco tempo atrás, eu diria que não se dava muita atenção para os eventos internacionais, porque era visto mais como um evento mesmo, uma ocasião mais esportiva, talvez até meio festiva. Mas começou a se perceber que esses eventos têm uma importância para o país muito grande. É uma maneira do país poder projetar, e atualmente é utilizado para isso, projetar a sua imagem no exterior, né? A Copa do Mundo, que estamos vendo, vai começar em breve, é um grande exemplo. As Olimpíadas também é um outro exemplo esportivo muito grande e pelos quais, né, os governos tentam preparar o país e passar uma imagem. Nem sempre aquilo que se vê num evento esportivo como esse, de fato, é a imagem do país, né? Então, isso é um ponto importante. Bom, e agora para falar um pouco mais sobre os turistas. Como que eles carregam a imagem dos seus países quando eles vão à Copa? Bom, tem o lado positivo e o lado negativo, né? Nós já vimos aí em eventos internacionais, bom, a própria Copa que teve no Brasil, a gente usar como exemplo, nós tivemos a vinda dos, não vou puxar a brasa para minha sardinha, né? Mas enfim, quando os japoneses vieram para o Brasil e foram assistir a Copa, né? E causou muita perplexidade ao Brasil, à população como um todo, né? Quando essa torcida saiu do estádio e deixou o estádio mais limpo do que quando entraram, né? Então, isso mostra, é só um exemplo de como a cultura se expressa também nesses eventos esportivos. Então, nesse caso, foi um fator positivo, uma imagem positiva que foi deixada para os torcedores japoneses, mas a gente vê também situações de torcidas, inclusive em vários lugares do mundo, preocupações com torcidas que são violentas, né? E aí, porque nos países de origem, essas torcidas já são violentas, são torcidas organizadas, de times, e que quando vão a um evento esportivo, podem promover, né, ou provocar alguns incidentes. Então, a gente percebe que é importante se ter cuidado e saber de qual é a origem do país desses torcedores, porque eventualmente tem preocupações diferentes, né? Há países em que a preocupação é maior, inclusive com a questão de violência, e outros casos não, como o caso do Japão, a gente vê muito pouca preocupação com os torcedores japoneses. Agora, analisando mais especificamente o Catar, a nossa primeira impressão é que, por ser um país do Oriente Médio, é extremamente rígido, com regras extremamente rígidas e figuras autoritárias dentro do país. Mas, por causa da Copa, o próprio governo está fazendo uma flexibilização nessas regras. Você acha que a população vai aceitar bem essas regras e vai aderir a essas diretrizes, ou eles vão continuar com os próprios costumes? Eu diria que este evento no Catar, a Copa do Mundo agora no Catar, ele tem um elemento específico, né? Quer dizer, bom, quando se saiu do eixo, né, que era basicamente Europa e América do Sul, né, as Copas do Mundo, depois foi para a Ásia, foi para a África, né, agora indo para o Oriente Médio, também de novo, indo para a ideia um pouco da FIFA de democratizar esse evento esportivo. E no caso específico do Catar, o ponto importante é exatamente pelo fato de você ter uma cultura muçulmana com regras religiosas importantes, inclusive tem sido crítica, né, ou muito criticado algumas questões específicas da política no Catar em relação
a direitos humanos, a diversidade, né, de gênero. Então, isso provocou e tem provocado já há algum tempo pressões em relação ao evento acontecer no Catar. Bom, isso fez com que o governo do Catar começasse a flexibilizar para tentar absorver e até receber mesmo, né, os turistas estrangeiros. E o que a gente está percebendo agora é que gera um paradoxo, né? Quer dizer, a população tem que se comportar de uma maneira, mas os turistas que vêm vão poder ter alguma liberdade. Por exemplo, o caso do consumo de bebidas, né? Que no país, bebidas alcoólicas no caso, né? No país é proibido, mas agora com os turistas foi criada uma licença para que se possa consumir bebidas nos estádios, coisas do tipo. Então, a gente percebe que realmente vai ser uma coisa delicada, nesse sentido, como que a população vai perceber e talvez mais difícil para o governo, como é que o governo vai lidar depois que a população receber os turistas vão embora, né, mas vão ter um período aí que eles vão conviver com os turistas estrangeiros, vão ter uma outra liberdade, outras regras, e o governo vai ter que voltar novamente às regras anteriores. Então, eu creio que vai ter um momento de reacomodação pós-Copa do Mundo, né? Professor, o senhor estava falou sobre violência, né? Falou sobre um comportamento que foi da torcida japonesa, que limpa o estádio, deixa até melhor do que estava. Falou agora a questão da bebida e a religião. Aí eu ia puxar a questão da religião. Como é que fica, então, essa Copa no Catar, principalmente com relação à religião? Se a gente fosse pensar estritamente do âmbito das relações internacionais, cada país ele é soberano e dentro do país todo estrangeiro tem que obedecer às regras do país, né? E isso até inclusive foi falado pelo próprio sheik, né, do Catar, que como a população, os turistas estão indo para o Catar, os turistas deveriam obedecer às regras do Catar. Porém, aí tem um fator que este evento, ele é tão grande, né, tão popular, acho que é o esporte mais popular no mundo, né? Maior, talvez, até do que o Catar. Né? E isso fez com que a pressão política, né, o interesse político, né, de receber esse evento no Catar, porque aí, de novo, a ideia de projetar a imagem do Catar ao mundo também, né? Então, não é simplesmente receber os jogos, mas projetar. Então, isso fez com que houvesse, na minha opinião, esta licença que foi concedida. Então, a religião no país ela é muito rigorosa, né, o mundo muçulmano, e criou-se nesse momento, então, um impasse. Mas, agora, mais próximo do início da Copa, né, nós vemos que já houve declarações dos organizadores da Copa do Mundo que eles vão receber, né, todas as pessoas sem nenhuma restrição e com uma certa, vamos dizer, licença, liberalidade em relação à religião, né? Então, por exemplo, uma das questões, como eu falei, é do gênero, né? Então, os homossexuais... Mas a sociedade, ela está pronta para isso? Eu acho que pode haver conflito nesse sentido, né? Porque existe uma cultura no país muito forte, enraizada, a cultura muçulmana, que é contra, principalmente pelo governo, né? Talvez até mais forte é o governo do que a própria população. Então, isso pode gerar algumas tensões. Mas temos que lembrar que a população hoje do Catar é algo em torno de, menos de 3 milhões de pessoas, dá um quarto da população de São Paulo, né? E muitos dessa população que vive hoje no Catar são imigrantes de outros países, que foram lá, inclusive, para trabalhar na construção dos estádios. Então, quando a gente fala de uma população do Catar, talvez a gente esteja falando de populações do mundo que estão lá e que não necessariamente estão, de fato, muito vinculadas à religião, né? Então, talvez essa flexibilidade que houve por parte do governo não afete tanto para a população que vive lá hoje, porque eles, de fato, talvez não sejam tão adeptos da religião muçulmana no rigor que o governo prega no país. E pensando um pouquinho mais na imagem que o futebol tem no cenário internacional, você acha que o futebol ele é mais valorizado ou menos no Ocidente do que no Oriente? Olha, ele é mais valorizado porque é tradicional, né? Vem da Europa e América do Sul, como a gente falou, são os dois continentes com mais força no futebol ainda hoje. Então, isso faz com que até mesmo a relação econômica é muito mais forte, né? A gente vê os países milionários ou bilionários na Europa. Aqui na América do Sul também, vamos dizer, é um outro patamar, mas os jogadores ganham muito bem e o movimento de recursos, o movimento econômico é muito grande, né? Então, isso acaba fazendo com que aqui no Ocidente nós tenhamos essa valorização, mas a gente está percebendo que tem se popularizado também para outros continentes. Então, a gente vê na Ásia hoje um crescimento também importante disso, exatamente porque tem um interesse não apenas popular, mas um interesse econômico muito grande, né? As empresas movimentam muito dinheiro com isso e creio que agora, neste momento, outros continentes também acabam tendo maior interesse
exatamente porque você tem aí um relacionamento econômico, né, importante com o esporte. Bom, Alexandre, agora uma outra pergunta saindo um pouco desse mundo, assim. Caso haja um descumprimento das ordens estabelecidas pelo Catar, quem que vai se encarregar dessas consequências? As organizações, como a FIFA e as confederações, o torcedor ou o próprio país? Como eu falei, o país ele é soberano, o governo é soberano, né? Então, tudo aquilo que acontecer dentro do país que contraria a regra ou essas licenças que o governo está criando ali para os torcedores, o governo do próprio país é que vai lidar com isso, né? Então, nesse momento, não importa se é a FIFA ou se qualquer outra organização internacional, qualquer violação da regra interna ao Catar, é o próprio governo do Catar ou o jurídico do Catar que vai decidir, vai julgar sobre isso. Bom, Uehara, a gente sabe que o Brasil é conhecido como o país do futebol, a gente tem até essa velha máxima. Você acha que essa velha máxima amplia a imagem cultural internacional do Brasil quando comparado dos seus vizinhos? Bom, um dos fatores que os países usam o esporte é para ganhar essa boa imagem no mundo. É uma diplomacia pública ou um poder brando, né? Então, até existem teorias que vão tentar articular e teorizar como que se utiliza a imagem do esporte dentro das relações internacionais. E, de fato, o Brasil, por ter sido né, o maior campeão em termos de Copa do Mundo, tem uma imagem positiva. Então, o país de futebol não veio por acaso, porque é o país que hoje tem maior títulos entre os países do mundo. Então, isso realmente acabou atraindo para o Brasil uma imagem positiva. Os jogadores, né, ainda hoje são percebidos como, em termos de habilidade, né, mais hábeis do que de outros países. Talvez em termos de eficiência nem sempre seja tão eficiente, mas em termos de habilidade são mais habilidosos. Então, isso de fato tem gerado ao Brasil, proporcionado uma imagem bastante positiva do futebol. E uma vez que o Brasil tem essa imagem positiva, vamos dizer, há um empréstimo, né, dessa visão positiva do futebol para outras áreas, né? Então, o Brasil tendo uma percepção positiva de um país de sucesso no futebol, isso acaba gerando uma imagem positiva para outros lugares, né? Temos algumas situações interessantes de pessoas que se encontraram em dificuldades no exterior por diversos fatores, né? Às vezes perdidas, às vezes questões políticas, e o fato de se identificar com o Brasil, ou se identificar com o brasileiro, acaba gerando facilidades, né? Há uma simpatia dos estrangeiros pelo Brasil, pelo futebol brasileiro, e isso acaba abrindo portas. Então, isso mostra o poder do soft power, o poder do poder brando, né? O poder do futebol tem sobre os outros países, da imagem positiva que isso acaba gerando para os países. Já que a gente está falando de imagem, aqui tem, quer dizer, samba, carnaval, mulher, faz parte, são imagens simbólicas, né, que dizem muito do Brasil. Agora, como é que esse cenário afeta o Brasil no Catar? Então, como é um país muçulmano, eu creio que lá, né, enquanto imagem, né, por essa, vamos dizer, exposição que muitas vezes se tem do feminino, da mulher no Brasil, talvez não seja bem vista lá no Catar, pelo padrão religioso e cultural que eles têm, né? Então, aí é uma desvinculação do futebol. Então, enquanto o futebol, como líder, vamos dizer assim, o país que teve mais Copas do mundo ganha, isso é um aspecto positivo. A maneira como, vamos dizer, muitas vezes o Brasil tenta expressar o que é o Brasil, e isso pode pesar negativamente para eles, né? Mas até é interessante porque, assim, na disciplina, tem uma das disciplinas que eu discuto isso, e mostra uma imagem em que tem uma mulher, né, de biquíni, né, em Copacabana e uma outra mulher de burca, né? E a mulher de burca falando, nossa, né, que coisa horrível, né? Essa mulher se expondo dessa maneira, como é que a sociedade obriga a essa mulher a se expor dessa maneira? E a brasileira, no caso de biquíni, olhando para a moça, né, de burca, fala, nossa, que sociedade opressora, né, impondo a ela que se visse dessa forma. Então, veja que temos que ter um pouco de relativização, porque a visão não significa que a outra parte está errada. É uma visão de mundo diferente, né? Então, acho que isso é um ponto importante. Como a população de Catar vê o Brasil e como o Brasil vê o Catar, se a gente olhar da perspectiva nossa de que, olha, esse meu padrão está certo, eles estão errados, a gente vai entrar em conflito. A gente tem que tentar se colocar no lugar do outro e tentar entender a cultura do outro para podermos encontrar um caminho do meio ali de entendimento. Muito obrigada pela conversa, professor. Foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço o convite. Acompanhe agora os nossos outros programas e traga sugestões de temas em nossas redes sociais. Obrigada e até a próxima!